Olá, alunos, tudo bem? Pessoal, na atividade da semana nós estamos falando de proporcionalidade, tá? A questão 1 e a questão 2, eu estou solicitando que vocês façam uma pesquisa. Ela é uma resposta simples, tá? Então, por isso tem pouco espaço, porque não é uma resposta grande. Na número 1, vocês vão pesquisar o significado de proporcionalidade diretamente proporcional e na número 2, inversamente proporcional. Cada questão dessa pesquisa aqui vale um ponto, tá bom? E conforme eu for explicando a lista, vocês vão conseguir entender um pouquinho do que é proporção direta e inversamente proporcional, tá? O exercício número 3, verificar se as frações abaixo são proporcionais. Proporcionais, gente, quer dizer o quê? Quer dizer igual, tá? Então, aqui nós vamos ter duas frações, tá? Eu montei a fração aqui do ladinho, ó, 25 quinzeavos e 3 meios. O que nós vamos fazer com a fração? Nós vamos multiplicar essa fração em cruz, tá? Você já deve ter ouvido falar desse termo aqui. Nós vamos multiplicar aqui, isso aqui cruzado, tá? Eu vou fazer 25 vezes 2, que dá 50, e 15 vezes 3, que deu 45. Vocês podem começar por qualquer ordem, tá? Vocês poderiam fazer primeiro 15 vezes 3 e depois 25 vezes 2. A ordem não altera em nada, tá? Então, eu tive os resultados 15 e 45. Ou, perdão, 50 e 45. 50 e 45 são números diferentes. Por isso que eu usei esse sinal aqui de diferente, tá? Quando eu fizer essa multiplicação e os meus resultados serão números diferentes, quer dizer que essas duas frações não são proporcionais, não são iguais, tá? Quando que essas frações serão proporcionais, então? Quando eu fizer a multiplicação e eu obter o mesmo resultado. Então, por exemplo, se eu tivesse os resultados 50 e 50 ou 45 e 45, aí elas seriam proporcionais, tá? Então, para ser proporcional, precisa ser igual, eu preciso ter o mesmo resultado. Só fazer a mesma coisa na letra B, só seguir o exemplo, tá bom? Número 4. Aqui, gente, uma dica, a gente sempre vai estar montando uma tabelinha, tá? Uma tabelinha a gente vai anotar o quê? As nossas informações que o exercício fornece pra gente conseguir compreender melhor o exercício. Então, aqui na número 4. 3 cadernos custam R$ 8, tá? Então, eu marquei aqui, ó, 3 cadernos custam R$ 8. O preço de 6 cadernos custará R$ 16. Então, eu marquei aqui, ó, 6 cadernos custam 16. Seguindo essa proporção, quanto custará 12 cadernos? Então, eu marquei aqui a nova quantidade de cadernos e aqui, como eu não sei ainda quanto vai custar, eu usei uma letra para representar esse número. Geralmente, a gente usa a letra X, pode usar qualquer letra. Aqui, gente, o que é esses númerozinhos aqui do lado? Quando eu anoto a informação que eu tenho, eu vou verificar o que está acontecendo de um número para o outro, tá? Essa é uma das formas de fazer. Tem outras formas também, mas acredito que essa é a mais fácil. Ainda mais para quando a gente está começando a ver o assunto pela primeira vez, tá? Então, aqui, o que aconteceu de um número para o outro, ó? 3, 6, 12. Esses números aqui, gente, eles estão se multiplicando, eles estão dobrando. Cada linha ele dobra, ó. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12. E automaticamente aqui do lado ocorre a mesma coisa, ó. 8 vezes 2, 16, tá? Então, para eu achar o próximo número, o que eu vou ter que fazer? Simplesmente eu vou ter que fazer 16 vezes 2. Simplesmente isso. Essa não é a única forma de fazer. Então, se de repente vocês conseguirem chegar na resposta sem ser dessa forma, que não quer dizer que está errado, muito pelo contrário, está certo. Aqui é uma forma de interpretação, tá? Então, de acordo com a forma que eu consigo interpretar o meu exercício, eu consigo achar a resposta sem necessariamente estar montando uma tabela ou estar montando uma conta. É claro que vai ter alguns exercícios mais elaborados, uma compreensão um pouquinho mais avançada, que aí não tem como eu fugir de montar uma tabela ou de montar uma conta. Isso também acontece no exercício número 5. Então, o número 5 está aqui, ó. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros? Então, aqui eu tenho duas perguntas no mesmo exercício. Então, primeiro eu vou anotar as minhas informações. Quais são as informações que o exercício fornece para mim? Ele está falando de quilômetros e combustível.
né? Litros de combustível. Então, eu coloquei aqui, ó, quilômetros, litros de combustível. Então, com 30 litros, ele percorreu 300 quilômetros. Aí eu quero saber com 60 litros, gente, quanto ele vai percorrer, tá? Então, vocês observam aqui, ó, que de 30 para 60 está dobrando novamente, tá? Então, quanto mais combustível eu tiver, mais quilômetros eu vou rodar. Isso aqui é uma proporção, isso aqui é uma razão que aumenta proporcionalmente, tá? Diretamente proporcional. O que seria diretamente? É quando eu aumento os valores de um dos meus dados e o outro vai aumentar também, tá? Então, por exemplo, se aqui, ó, de 30 para 60 dobrou vezes 2 e de 60 para 120 também dobrou, continuou multiplicando por 2, para eu achar a quantidade de km que eu vou percorrer, basta eu multiplicar também, ó, 300 vezes 2 e o resultado que der vezes 2 também, tá? Então, esse exercício aqui é igual ao número 4, tá? Dá para vocês fazer com a interpretação do exercício. A número 6, gente, o valor da razão. 5 menos 1 sobre 12 dividido por 3. Aqui vocês simplesmente têm que resolver passo por passo aqui, ó. Primeira parte de cima, ó. 5 menos 1 vai dar 4. Na parte de baixo aqui, do denominador da fração, 12 dividido por 3 também dá 4. O que é razão? Razão simplesmente é uma fração. Então, eu quero saber qual que é o resultado final dessa fração aqui, ó, 4 sobre 4. Então, depois que eu resolvi a parte de cima, resolvo a parte de baixo, eu vou fazer 4 dividido por 4 e vou assinalar qual é a minha resposta correta. Exercício de número 7, gente. No exercício de número 7, gente, tem um erro aqui, tá? A conta tá montada porque eu já tinha feito aqui, gente. Eu tive que gravar de novo. Tem um erro aqui, por quê, gente? Olha só. Um automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora e gastará 2 horas para chegar ao seu destino. Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas? Então, aqui eu tô querendo saber de horas. E as minhas alternativas estão em quilômetro por hora. Na verdade, essas alternativas aqui não eram dessa pergunta, ela é de outra pergunta, eu acabei não tirando e aí acabou ficando aqui. Então, simplesmente vamos descartar essas alternativas. O que vai acontecer com quem assinar a alternativa, gente? Não vai acontecer nada, tá bom? E acaba que eu vou fazer o quê? Se a pessoa errar, eu vou dar o ponto, né? Porque como foi um erro aqui, ninguém vai ser prejudicado. Mas como que nós montamos o exercício, gente? Porque o enunciado aqui tá certinho. Então, vamos lá. Um automóvel está a 50 km por hora, então eu marquei aqui, ó, quilômetros por hora, 50. Ele gasta 2 horas, ok? 2 horas para percorrer 50 km por hora. Esse mesmo automóvel gastaria quantas horas? Ó, então, a nova pergunta eu represento pela letra desconhecida, tá? Se estivesse a 75 km por hora, gente. Então, o que acontece aqui com as minhas grandezas, com as minhas razões, com os meus dados? Aqui, gente, eu aumentei a velocidade do meu carro. Aqui é a velocidade do meu carro, não é a distância que eu percorri. O meu carro está a 50 km por hora, então eu gasto 2 horas. Só que se eu aumentar a velocidade do meu carro, se eu aumentar conforme eu for mais rápido, eu não vou demorar mais para chegar no meu destino, eu vou chegar mais rápido. Então, o que acontece, gente? Conforme eu aumento a velocidade do meu carro, a quantidade de horas, ela não aumenta, ela diminui, né? Eu vou chegar mais rápido. Então, o que acontece nesse exercício onde eu aumento um valor e o outro diminui? Acontece que essa grandeza, ela é inversa. Ela é o oposto. Uma das grandezas é inversamente proporcional. O que é inversamente proporcional, então? Quando eu aumento um dos meus dados, o outro diminui. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Simplesmente eu tenho que pegar uma das frações e inverter. A gente inverte geralmente aqui tem a letra. Então, aqui não estava 2 sobre x, eu troquei. Eu coloquei o x em cima e o 2 embaixo. E aí, eu vou resolver isso aqui como uma regrinha de 3, tá? Em forma cruzada, igual nós fizemos o primeiro exercício. Só que aqui nós temos uma letra. Então, o que vai acontecer, gente? A gente vai cair numa equação de primeiro grau. Então, olha só. 75 vezes x, 75x. 50 vezes 2 dá 100. Então, aqui não é 50 mais, tá? Aqui é 100.
Como que eu faço, então, para descobrir o valor do x, gente? X é igual a 100 dividido por 75. Então, vocês vão fazer essa divisão de 100 dividido por 75, tá? Como que eu sei que aqui eu vou ter que dividir? Por que que eu fiz essa conta? Pensem que o x é um número. Então, 75 vezes que número dá 100? Que número eu tenho que multiplicar por 75 para dar 100? Ah, eu não consigo pensar dessa forma. Então, o que que a gente faz? A gente inverte a conta. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu faço, em vez de eu fazer a multiplicação de 75 por um número que eu não sei quanto é, eu faço 100 dividido por 75 e eu vou achar a resposta, tá bom? E aí, a resposta que dá não é nenhuma das alternativas aqui, tá? O exercício 8 é bem facinho, gente, ó. Se cada lápis custa R$2 e precisamos comprar 20 lápis, qual será o valor pago? Gente, isso aqui também é uma grandeza diretamente proporcional, porque o valor do lápis, ele é fixo, ele custa R$2. Então, quanto mais lápis eu comprar, mais alto será o valor que eu vou pagar, mais caro eu vou pagar. Então, aqui aumenta proporcional. Quanto maior a quantidade de lápis, maior é o valor que eu pago. Quanto menor a quantidade de lápis, menor é o valor que eu pago, tá? Mas então, como que eu faço para montar aqui, gente? Ó, eu marquei aqui, ó, lápis e aqui o valor. Então, gente, cada lápis custa R$2. Então, um lápis custa 2, certo? E eu vou comprar 20. Então, 20 lápis eu vou pagar quanto? Aqui, gente, também pode fazer com uma regrinha de 3, ó, 1 vezes x, x. 20 vezes 2 vai dar o valor que eu estou procurando. Precisa ser necessariamente assim? Não. Essa informação, esse exercício aqui, gente, ele é bem fácil, ele é nível iniciante. Então, de repente, vocês dá para fazer a conta e achar o valor sem precisar estar montando essa regrinha de 3 aqui, sem precisar anotar as informações. Mas aí fica opcional de vocês, tá bom? Agora aqui mais um que é bom para a gente compreender o que é diretamente e o que é inversamente proporcional, tá? Então, vamos lá. Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para levar a produção para 240 mil produtos? Então, aqui eu já montei, ó, minhas informações, horas e produção de peças. Então, assim, ó, a fábrica mantém a jornada de 6 horas, tá? Marquei os 6 aqui. E a produção mensal é de 160 mil produtos. Então, vocês podem pôr os zerinhos aqui, opcional, tá bom? 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil? Tá? Então, a nova quantidade de horas eu chamo por x. Aqui vocês vão fazer em forma cruzada também. Vocês vão fazer 6 vezes 240 mil e x vezes 160 mil. Vai ficar 160 mil x. Aqui vocês podem cortar o zero, gente, ó, tá? Pode cortar para ficar um número menor. E aí vocês vão obter qual que é a resposta, é só assinalar aqui. Quando vocês resolverem isso aqui cruzado, vai cair numa equação de primeiro grau, tá bom? Vai ficar como, então? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 160 mil x igual ao resultado de 240 mil vezes 6, correto? Depois, o que vocês vão fazer? O valor que der aqui, ó, vocês vão dividir por 160 mil, tá bom? Qualquer dúvida, gente, é só me procurar, tá? Que o vídeo já ficou muito longo também. Então, qualquer dúvida, me pode procurar pelo WhatsApp.